Olá, bom dia, bom dia, né, pessoal? Ainda é dia, 11 horas, né? A gente ainda não almoçou, só tomou um cafezinho leve para ficar mais espiritualizado, né? Entende, pessoal? Graças a Deus aí, eu quero, antes de a gente seguir o nosso estudo, né? Quero agradecer vocês, pessoal. Nossa, a visualização aí do vídeo aí que eu gravei ontem, né? É sobre o que mesmo? Foi o tema mesmo. Eu até me esqueço, é tanto tema, pessoal, que eu até me esqueço qual foi o tema mesmo. Foi humildade. Ah, sim, agora eu me lembro. Humildade espiritual, né, pessoal? Nossa, sem essa humildade fica difícil a gente seguir a nossa jornada espiritual, pessoal. Então foi importante esse vídeo aí. Eu acho que vocês gostaram, né? Que nossa visualização eu tava vendo, né? Esse pessoal aí das minhas redes sociais comentando, né? Dando like e tal. É isso aí, pessoal. O trabalho espiritual, ele é assim, entende? Precisamos ter essa humildade, né? Sinceridade diante de Deus e dos homens, né, pessoal? Não só diante dos homens. A gente tem que ser sincero consigo mesmo, né? A gente tem que ser sincero consigo mesmo, porque é como é que se diz? Eu venho falando sempre aqui nos meus vídeos, né? Nós não somos esse corpo, pessoal. Nós não somos esse corpo. A gente é uma consciência que estamos habitando nesse corpo temporariamente. Entende, pessoal? Se a gente fica pegado nessa ilusão, né? Se atrapalhando o nosso progresso dessa consciência, a gente não expande a consciência, a gente fica pegado às coisas, se atrapalhando com essas coisas. Então, a humildade, e hoje meu tema, né, que é o que é a sinceridade espiritual, vai fazer com que você tenha um progresso na sua jornada espiritual, tanto aqui como no mundo vindouro, né? Em outras dimensões, em outro, aonde a sua consciência está se estabelecendo. Entende, pessoal? Precisamos ter isso em mente, a gente cultivar esses sentimentos, né? Essas energias, porque tudo é energia, pessoal. Eu estava vendo o cidadão falar que as coisas como é pegado a nome, né? Ah, isso não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Ele está pegado ao nome, pessoal, mas tudo é energia. Por exemplo, a gente para designar o amor, essa palavra amor, foi colocado para o quê? Mensurar, designar uma energia, um sentimento que a gente sente e não sabe explicar. É uma coisa forte. A pessoa quando está falando, você sentiu como eu senti uma coisa forte, tomou conta de mim e tal. Então, é uma energia que está permeando o ser da pessoa e ela não sabe. Aí as coisas que
que a gente sente, o ser humano aqui, foi dado nomes, que é criado o conceito. Entende? O amor mesmo é isso. É uma energia, é uma vibração que você está sentindo, que aí diz, eu senti assim, um negócio assim no peito e tal. Eu senti. Então, ali o ser humano vai designar um nome, um conceito para dizer sobre aquele sentimento. Entende, pessoal? Entende como as coisas. Então, a gente não tem que estar preocupado com o conceito que foi dado. A gente tem que descobrir o que significa aquele conceito, porque aquele conceito por detrás tem uma energia, tem uma vibração, entende? A gente tem que ir atrás disso, porque o que interessa é a essência, né, daquela palavra. O que interessa é isso, não é a palavra em si. Por isso que eu uso aqui de vários grupos religiosos, né, vários conceitos da psicologia, né? Esse aqui mesmo, é a sinceridade, é da psicologia também, né? E eu vou colocar um olhar espiritual. Então, nomes são nomes dados aqui, porque na nossa realidade a gente precisou mensurar essas coisas que a gente sente. Entende, pessoal? Tudo foi dado nome para a gente designar uma coisa. Entende? Mas tudo é energia. É tudo que você está sentindo, é todo o sentimento que você está sentindo, pessoal. É isso. Entende? Então, quando uma pessoa fica apegada a um nome, a uma coisa, ela não compreende ainda essas coisas, né? Mas tudo bem, é o momento da sua consciência. É por isso que eu falo, irmão, tem alguma dúvida? Chega lá, pergunta. Isso vai demonstrar a sua humildade, a sua sinceridade com você, sabe? Pergunta. Às vezes a pessoa é uma pessoa importante, né? Ela está se colocando, porque nessa realidade ela deve ser alguém aqui importante. Aí, nossa, eu vou perguntar para aquele rapaz lá de Salvador, que ele fica gravando um vídeo. Eu sou fulano de tal, eu tenho um conhecimento disso, eu tenho. Entende, pessoal? Isso está demonstrando que você não está sendo uma pessoa humilde e nem sincera com você. Porque tem coisa que eu tenho falado aqui, você não sabe. Você tem que reconhecer isso. Entende, pessoal? E é isso que às vezes está machucando alguém, porque alguém se colocou aqui nessa realidade, né? Como é alguma coisa importante. Não, eu sou advogado, eu sou fulano de tal, eu tenho conhecimento. As coisas espirituais é diferente disso que você adquiriu aí. Esse conhecimento, né, aqui do ego. Você está no ego. Tem outras sabedorias que estão escondidas, né? Que eu até falei no vídeo aqui de sabedoria escondida, que só é aberta para quem tem esse coração humilde, essa ligação com esse Deus. Entende, pessoal? Entende? Eu estou dando essa introdução aqui, pessoal, porque para eu introduzir essa sinceridade espiritual. O que é essa sinceridade? Entende? Estou dando essa introdução. Porque eu sei que tem pessoas aqui de todos os níveis sociais. E elas estão apegadas a esses níveis sociais. Mas ela não é isso. Ela é uma consciência. Eu já falei aqui, eu estou lidando aqui, eu estou falando de consciência para consciência. Eu não estou olhando a sua aparência, se você tem dinheiro, se você não tem. Eu já falei isso aqui, há vários vídeos aí. Quem
assistir, né? Você que está chegando de supetão aqui no meu canal, no meu vídeo, viu meu vídeo, eu estou avisando, eu estou falando aqui para sua consciência, que não é esse corpo aí que você tem, não é o seu status social, não é nada disso, você não é nada disso. Eu estou falando para um ser que é dimensional, que é você ter uma consciência que está aqui. Eu estou falando isso para esse ser, entende? Esse ensinamento é para esse ser, né? Então, mas eu sei que vocês ainda não despertaram totalmente, né? Estão com a visão aqui terrena, a visão dessa realidade. Eu entendo o jogo aqui dessa realidade, eu entendo, né? Que cada um tem seu papel aqui, a Mati colocou como um papel, um sendo mais importante do que isso. Isso não existe. Isso é tudo da ilusão. Se você viu o meu vídeo da ilusão, você vai perceber isso. Mas eu entendo o jogo aqui. Eu respeito cada posição social, mas eu não estou olhando isso. O meu vídeo que eu estou fazendo é para consciência. Por isso que eu estou falando de expansão da consciência e despertar da consciência. Não estou falando com um ser humano aí que tem um corpo, né? Tem um status social. Eu não estou falando para essas pessoas. Mas eu sei que vocês se comportam nessa realidade aqui desse jeito, né? Tudo bem, normal, eu estou bem aqui, tenho aqui, ó. Minha consciência está agora como no avatar aqui, Samuel. Então, eu tenho um status social, né? Um nome aqui, Samuel, tem um status social. Eu entendo tudo isso, pessoal. É do jogo. É do jogo. A gente está em um jogo aqui, se você não sabe, tá? E você tem que saber jogar o jogo, entende? Eu sei disso, entende? Mas eu estou falando isso aqui porque o meu conceito é para a sua consciência, é para o seu despertar da sua e fazer você crescer consciencialmente. Então, uma das qualidades que a gente tem que cultivar na nossa consciência é o quê? A sinceridade espiritual. É o meu tema de hoje, né? O que é sinceridade espiritual? Porque temos que cultivar essa virtude da nossa alma. Por que temos que cultivar, pessoal? É difícil? É difícil. Tudo é difícil, pessoal. Ainda mais a gente tem um ego, né? Temos uma coisa egóica aqui que quer nos controlar, quer nos enganar, dizer que ele é que está no poder, ele é que é a verdadeira pessoa e que realmente não é sua verdadeira pessoa. O ego que está fazendo isso, fazendo com que você se reconheça com seu status social. Eu sou fulano de tal, como é que eu vou perguntar para essa pessoa? Entende, pessoal? Eu entendo, é o jogo, pessoal. Você está no jogo ainda. Você ainda não se tocaram que isso tudo é uma ilusão, é um jogo. A sua consciência ainda não despertou. Então, é por isso que eu estou falando. Meu vídeo é para despertar essa sua consciência. Entende? Para que você entenda quem é você. E isso é o trabalho da nossa espiritualidade que vai fazer com que a gente tenha esse entendimento. Tá certo, pessoal? Então, das sentimentos que, que a gente sente, né? As pessoas têm que sentir, que é essa sinceridade, que foi um nome dado para um sentimento que a gente sente, né? Uma energia que vai nos trazer o bem ali. A gente ser sincero com a gente,
vai dar uma energia de poder que a gente tem de estar blindado contra as falsidades, sabe? Contra. Vai trabalhar a nossa espiritualidade quando a gente é sincero com a gente mesmo, a gente evolui espiritualmente, né? Entende? Então, é esse nome que é dado para essa energia que está movendo dentro do nosso ser. E o qual a gente precisa cultivar essa energia, né? Porque tudo é energia, né, pessoal? Tem até aqui os pessoal do hermetismo, né? Que estuda lá as leis herméticas, eles devem saber disso, porque sabe que o universo é mental e tudo é energia, né? Esse pessoal aí que acompanha meu vídeo também, né, nas minhas redes sociais lá, eles sabem disso, né? Então, a sinceridade é uma energia dessa que está movendo, que a gente precisa cultivar essa energia que é da nossa alma, da nossa consciência, entende? Que vai fazer com que a gente cresça consciencialmente, né? Mas aqui foi dado esse nome, sinceridade, esse termo, né? Para designar essa energia. Entende, pessoal? Como a gente não tem que olhar o nome e o conceito, a gente tem que saber por que foi dado aquele nome ali para aquele sentimento que a gente. Por que foi dado. Então, é o que? A gente está procurando a raiz, a essência da palavra. Isso que interessa para a nossa consciência. Entende? Ah, mas não tem na Bíblia. Ah, não, isso aí, entende? Os evangélicos aqui que eu tenho, é assim, pessoal. Como é que tu diz? Quando não acha uma palavra que está ali, né? Na Bíblia, eles dizendo que não existe isso. Ele nem foi lá ver o que significa aquele conceito, ele nem foi ver. Esse é o problema dos evangélicos. Eu venho falando aqui, né? Mas devagarzinho, eles estão assistindo, eles estão percebendo a visão espiritual que é totalmente diferente. Já tem alguns aqui que já perceberam isso, né? Graças a Deus, pessoal. É por bem dele, para ele expandir a consciência dele, né? Isso é muito bom, né? Aí vamos começar o nosso estudo. O nosso estudo aqui, o que é sinceridade espiritual, né? Por que temos que cultivar essa virtude da nossa alma? Por quê, pessoal? Pergunta que a gente vai responder agora. Ele fala: a sinceridade espiritual é um traço do caráter ou da personalidade de um indivíduo. É uma virtude que se traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal. E é um querer conhecer a verdade para nos conectar em intimidade com o ser maior, Criador, Deus, e edificar nosso progresso espiritual. Ou seja, quando somos sinceros, quando a nossa evolução espiritual segue esse caminho ao invés de ser apenas moda passageira. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui que é essa sinceridade espiritual? Ele fala que é um traço do nosso caráter, né? Se a pessoa consegue cultivar essa energia, né? Essa sinceridade, vai se tornar um traço do caráter da personalidade desse indivíduo. Mas se ele não cultiva essa
energia que está na alma dele, se ele não se conecta, a personalidade dele, ele vai ficar sem o caráter. Ele não vai ser uma pessoa sincera. Nossa, pessoal, e hoje em dia é difícil, viu? É difícil. Você vê que até no meio que era para ter pessoas assim sinceras, que é no meio religioso, nossa, é o pior que tem, é onde tem a bagaceira mais contrária ainda. Fazer o quê, né, pessoal? Essas pessoas não estão conectadas com esse Deus verdadeiro, né? Porque essas pessoas falam de Deus, falam da Bíblia. Era para estar conectado com esse Deus verdadeiro, mas não estão, né? Aí ele fala, é uma virtude que traduz, então, é uma virtude da nossa alma. E uma conduta franca, então, é uma virtude que traduz o quê? Essa energia que traduz que a pessoa se comporta franca, verdadeira e leal. E é um querer conhecer a verdade para nos conectar intimamente com o ser maior, Criador Deus. Então, para você se conectar com esse ser, você precisa ser sincero, pessoal. Você precisa ter essa energia, esse sentimento, senão você não se conecta com esse Criador. Entende, pessoal? Você entende agora a importância da sinceridade, a gente cultivar? A gente vai ser sincero não com a outra pessoa, mas sincero com a gente mesmo, pessoal. Quando você fala a verdade para outra pessoa, não é que você está falando sendo sincera para ela. Você está sendo sincera com seu próprio ser, pessoal. E isso faz com que você se aproxime desse Deus. A sua consciência se aproxime desse Criador, Deus, né? Desse ser maior, Criador Deus. E edifique nosso progresso espiritual. Então, vai edificar, vai alicerçar, que vai fazer um edifício, né, um alicerce, para que a gente tenha um progresso espiritual. Ele fala, ou seja, quando somos sinceros com a nossa evolução espiritual, seguir esse caminho ao invés de ser apenas moda passageira. Então, apenas de você estar aqui nessa moda passageira. Quando você vai cultivando essa sinceridade, pessoal, espiritual, você vai crescendo e vai largando essa coisa passageira, essa moda passageira aqui, dessa ilusão. Você entende, pessoal? Então, cultivar essa sinceridade, né, pessoal, vai fazer com que a gente tenha uma evolução espiritual, a gente cresça. Então, qual é a pergunta? Por que temos que cultivar essa virtude na nossa alma? Porque é ela que não vai fazer um contato com esse Deus e a gente vai ter o progresso da nossa evolução espiritual. Por isso que a gente tem que cultivar, pessoal. Já respondi a pergunta, tá vendo? Em 2 trechos aqui já respondi, né? Aí ele fala, assim, a sinceridade espiritual verdadeira. Então, a sinceridade verdadeira. Por quê, pessoal? Tem pessoas que elas são hipócritas, elas vão dizer que está sendo verdadeira e não estão sendo, sinceramente. Tem assim, pessoal. Principalmente em grupos religiosos. Eu sinto muito, mas é uma das verdades que estão por aí, né? Aí ele fala, assim a sinceridade espiritual verdadeira nos elevará, então, elevará a partir das dúvidas vitais normais da nossa natureza. Então, você vai ter
um conhecimento, uma elevação quando você é sincero. Porque você vai se aproximando desse Deus. Então, as dúvidas normais que a gente tem humana, você vai ter uma elevação. Aí ele fala, para a vibração da verdade. Então você vai entrar na vibração da verdade. Porque a vibração, quando você é sincero, você entra na verdade. Então, você entra nessa vibração, você começa a vibrar na verdade. Quando você é hipócrita, você não é sincero, você está vibrando fora dessa verdade. Entende, pessoal? Você entende como é importante a gente falar sobre essa sinceridade espiritual? Precisamos, né? Porque se a gente não está vibrando na verdade, aonde é que a gente está vibrando, pessoal? Entende? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, por isso, a sinceridade espiritual é uma atitude que construímos um trabalho permanente, porque acreditando se ambos vontade é um bem do divino e também nosso próprio benefício. Então, é um bem que a gente está fazendo que é de Deus, né? A gente sendo sincero, e é um benefício para a gente próprio, porque a gente está se elevando espiritualmente. Então, pessoal, coisas que estão aí escondidas, você está escondendo de alguém, você não pode ficar assim. Você tem que ser sincero, porque você não está sendo sincero com você mesmo. Entende? Não escondo nada de ninguém, está tudo aberto. A minha vida é assim, é assado, sabe? É porque isso aqui é ilusão. Eu vou ficar tentando fazer um papel para agradar outro. Você está se enganando na ilusão. Entende? Então, essa sinceridade espiritual tem a ver com a gente ser sincero com a gente mesmo, o qual vai fazer a gente vibrar na verdade, aonde a gente, quando vibra na verdade, a gente está no caminho do meio. Qual é o caminho do meio? É Cristo, que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é um caminho da sua consciência, é um lugar de vibração, de verdade. Então, se você não está se sendo, você está fora do caminho. Tem que entrar, pessoal. Esse é um caminho da consciência. Não é caminho de igreja que, eu vou ficar lá e vai lá, bate ponto. Não é isso. Entende? É um caminho espiritual da sua consciência. Então, se você sendo sincero, você está sendo sincero com a sua própria consciência. E você tem que entender que isso aqui é ilusão. Aí se você ficar mostrando outra coisa que você não é, como eu vejo muitos aí, nossa pessoal, enganar pessoas para ter alguma coisa nessa ilusão, ele não está sendo sincero, está sendo hipócrita. E é uma coisa que Deus não gosta, porque Deus quer a sua sinceridade. Porque esse caminho da verdade que ele falou é um caminho da sinceridade. Não tem como, pessoal. Eu tenho que falar isso para vocês, porque senão vocês vão ficar sendo enganados igual a religião aí. Tem muitos aí. Aqui é a verdade. Aqui é o caminho. Tem muitos aí doidos aí falando isso. Não, a verdade é você ser sincero com você mesmo. Quando você faz isso, você começa a vibrar em outra e começa a entrar nesse caminho. Então, a sua consciência. Por isso que eu falei no começo, você não é o corpo, você não é isso aqui. Você é a consciência. Quantas vezes eu vou ter que falar isso? Né? Aí ele fala, assim, segundo a filosofia, o significado da sinceridade é um cumprimento da nossa própria natureza. Para chegar a isso, precisamos só seguir o nosso próprio
eu verdadeiro. Então, ele fala que a sinceridade espiritual, né, a filosofia, que é uma coisa da nossa própria natureza. E que a gente, para seguir, a gente tem que seguir o nosso próprio eu verdadeiro. Quando você está conectado a seu eu verdadeiro, você está seguindo essa sinceridade. Porque lá existe essa virtude. Entende, pessoal? Então, o erro do ser humano é não estar conectado à essência dele. Porque quando ele estiver conectado à essência dele, ele vai emanar a virtude de humildade, sinceridade, compaixão, amor. Ele vai emanar todas essas coisas. Então, para benefício das outras pessoas que estão ao redor dela. É por isso, pessoal, é por isso que mesmo nos conceitos religiosos, as pessoas não entendem isso e ela tem o mesmo comportamento porque estão tudo no ego, só mudou e entrou para um lugar que se chama ali igreja, né? Eles se reúnem, mas estão tudo ali no ego, um querendo devorar o outro. Entende, pessoal? É verdade. A gente não pode sair disso. Porque senão a gente também estamos na mentira. Só estamos fazendo aqui um grupinho aqui de mentira aqui na internet. É isso, pessoal. Entende? A gente tem que estar conectado com esse eu verdadeiro. Aí ele fala, assim a sinceridade espiritual é o começo e o fim da existência. Então, a sinceridade, você tem que começar. É o começo e o fim da sua existência. Então, é uma coisa que está na sua existência. Você só tem que se conectar e espranar essa virtude, né? Aí ele fala, sem ela, não podemos suportar. Portanto, a pessoa madura valoriza sinceridade espiritual acima de todas as coisas. Então, ele fala essa pessoa madura é uma pessoa desperta, né? Que amadureceu espiritualmente. Então, ela está com essa conexão, ela já experimentou, ela sabe que tem que ser sincera. Entende? Porque ela sabe que se ela se comportar não sendo sincera, ela vai estar fora do caminho de receber as dádivas, as coisas da espiritualidade. Entende? E a espiritualidade deixa a pessoa. Deixa você. Deixa você no ego aí, batendo cabeça, até quando você despertar. Entende? Espiritualidade é assim, ele não vai usar uma pessoa. Ele vai usar uma pessoa que está com a sinceridade, né? Com o ser dela. Essas pessoas são um canal da espiritualidade. A espiritualidade vai procurar você. Então você vai estar na faixa de amparo da espiritualidade para ser usado para transmitir a mensagem da espiritualidade, sabe? Então, se não é sincera, a espiritualidade não vai. Não adianta. Aí como você fala, e os pastores estão tudo pregando do ego dele. É por isso que a pregação está assim, pessoal. Por que a minha explanação é totalmente diferente do que eles estão falando? Você entende? Por quê? Por que também alguns falam para não vir assistir aqui? Vocês podem assistir todos os outros pastores que estão aí no YouTube, né? Mas o meu não pode. Entende, pessoal? Aí ele fala, para o ser espiritual, a sinceridade está relacionada, é inseparável de qualquer outra qualidade espiritual. Então, está inseparável. Se você é um ser espiritual, a sinceridade está relacionada, é uma coisa inseparável.
Então, você se declara, eu sou um ser espiritual, eu sou cristão, eu sou espiritualista, eu sou... Você se declara... Então, você tem que ter essa sinceridade. Quando você não vê essa qualidade espiritual em uma pessoa, essa pessoa ainda não está conectada com a espiritualidade. Ela só está falando que é espiritualista, que é cristão, ela só está falando da boca para fora. Entende, pessoal? É isso. Aí ele fala, a sinceridade espiritual completa não deixa margem para dúvida e nenhum espaço para a dependência com outro domínio. Com isso, queremos dizer que não buscar do nosso objetivo. Poderemos, né, necessitar materialmente de recurso financeiro ou interagimos com a pessoa em posição de influência e ainda assim realizar qualquer tipo de atividade. Então, pessoal, ele fala que a sinceridade é completa, não deixa margem para dúvida, nem espaço para dependência com os outros domínios. Então, você está liberto do domínio das outras pessoas, né? Você não vai estar pegado às coisas material financeiras, né? Você aí pode interagir, né, com pessoas de posição de influência, né, diferente, e ainda realizar qualquer tipo de atividade. Porque você está sendo sincero com você. Você não está pegado ao ego, colocando uma máscara para aquela pessoa. Entendeu? Isso é libertador. Então, vocês que prezam aí, eu quero a liberdade. Essa é uma coisa de liberdade. É você ser sincero com você mesmo. Porque quando você é sincero, você parece que tirou um peso das costas, né? Tirou o peso da máscara que você carrega aqui nessa realidade, que é o ego. Então, tirou esse peso. Entende? Então, aí você se sente... É isso que é a liberdade da sua consciência. Porque a sua consciência está presa ao ego, às coisas que estão enganando você. Aí você sente o peso dessas energias densas. E a sua consciência é um ser atemporal, é um ser divino que está aqui experimentando aqui essas coisas. Aí é por isso que ela sente esse peso. Entende? Então, uma forma de se libertar é você fazendo isso. Porque quando a sinceridade, aquela energia toma conta, o ego ele não tem força sobre você, sobre a sua consciência. Entendeu, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Aí, no entanto, nossa fé deverá estar sempre na vontade divina do ser maior, Criador, Deus, e não no métodos humanos, ou seja, não deveremos acreditar que somente a ação de qualquer tipo seja essencial para a realização. Então, a gente tem que usar a nossa fé para isso, pessoal. Para a gente se comportar dessa forma sincera. Entende? Acreditar não só que é ação que a gente fazer, que qualquer ação que a gente tem que fazer com sinceridade, amor. A gente tem que estar ali no presente, sentindo aquilo ali. Porque isso como é essencial para realizar, a gente ter realização no que a gente está fazendo. Porque é por isso que muita gente não está tendo realização no que ela está fazendo, pessoal. Ela está fazendo a coisa por fazer, arrastada, sabe? Não está sentindo a coisa, não está tendo prazer naquilo. E é isso o problema hoje em dia das pessoas, né? Porque ela não está sendo sincera com ela. Aí o que é que ele fala aqui? Aí ele fala, deveremos saber entender que a atitude espiritual sincera é muito mais poderosa de qualquer ação
Assim confiamos exclusivamente em ser fiel à vontade divina, mesmo quando ainda intermediando o processo. Entende? Porque a gente vai ter que ter essa confiança no ser divino, né? Porque essa sinceridade é uma coisa divina, vem da nossa alma, né? Por isso que é poderosa. É quando a gente tem essa atitude, é poderosa para mudar as coisas. Aí ele fala, no momento em que nos sentimos desafortunados, podemos escrever embaixo, não estou sendo sincero comigo mesmo. Então, quando você não está sendo sincero com você mesmo, você sente uma desconexão do seu eu verdadeiro. Entende? Porque essa virtude vem desse ser, pessoal, vem do ser seu íntimo espiritual. E se você não está sendo sincero, você está desconectado. Você está sendo sincero com você. Aí ele fala, sim, sendo sincero, iremos realmente seguir nossas mais profundas aspirações espirituais, praticando regularmente essas abordagens que elevam nosso nível de consciência. Então, a sinceridade vai elevar o nosso nível de consciência. Entende, pessoal? É uma coisa importante, por isso que eu estou aqui falando sobre esse tema, né? Porque as pessoas pensam assim, é uma virtude que está lá e que faz com que a nossa consciência dê um salto, eleve o nível, né? Aí ele fala, isso indica que estamos seguindo nosso manual interior. Então, a gente tem um manual, sabe o manual que a gente tem que ler para a gente... Então, a gente tem um manual da nossa alma. É o que a gente veio fazer aqui. Colocar essas virtudes, colocar aquele propósito que Deus colocou na gente. É o nosso manual. Aí ele fala, para melhorar nossa habilidade, atraindo assim as circunstâncias positivas. Então, quando a gente é sincero com a gente está numa vibração que, na verdade, né, uma vibração alta. Então, a gente vai atrair pessoas e circunstâncias positivas que esteja no mesmo patamar. Então, pessoal, a gente ser sincero com nós mesmos, cultivar essa virtude, é importante por causa disso. Entende? Vamos atrás de circunstâncias, né? Circunstâncias boas e pessoas também nessa mesma vibração. Porque depois você está aí fora da sinceridade, você está atraindo bragaceira e depois ainda está reclamando, não sabe por que as coisas estão acontecendo assim, ruim. Entende, pessoal? Aí ele fala que normalmente energiza e traz gratificação profunda, fazendo sentido na nossa vida, né? Aí ele fala, ao nos libertarmos das ilusões de ter, estaremos sentados na verdade, verdade nos dá poder. Então, quando a gente está vibrando na verdade, e a sinceridade espiritual é uma dessas vibrações, é uma dessas energias. A gente estamos vibrando, então a gente está com poder, pessoal. A gente se libertou. Quem que se libertou da ilusão? A sua consciência, que é você. Você é consciência. É por isso que eu disse no começo, você não é isso aqui, pessoal. Isso aqui é só um avatar, é uma ilusão. Você tem que se libertar. E a sinceridade vai ajudar você nesse processo. Você vai estar centrado na verdade. Aí ele fala, é um poder do divino, o qual poderá ser também chamado de consciência suprema. Então, quando você está vibrando na verdade, é um poder divino que a gente tem dentro de nós, o qual é chamado também, né, de consciência suprema. Então, você tem uma consciência suprema.
Entende, pessoal? Você elevou o nível, né? Aí ele fala, uma questão importante é se sermos sinceros sobre como identificar os fatores positivos e negativos em nosso ser, fazendo um esforço para que o positivo sempre prevaleça. Então, a gente, você sabe que tem essas duas energias, né? A energia positiva e a negativa. A gente não pode negar, mas a gente vai fazer quando a gente coloca essa sinceridade, cultiva, a gente vai colocar, fazer um esforço, né? Para sempre que o positivo prevaleça além do negativo. A gente não pode deixar essa energia negativa sobrepor a positiva, pessoal. Também a gente não pode disparar somente para o positivo. A gente tem que ficar no equilíbrio. Por quê? A gente tem que saber lidar com essas duas energias. Você entende que tudo é energia, pessoal? E quem é que vai controlar isso? É a sua consciência. Então, através do conhecimento, da expansão da consciência, vai fazer com que você controle essas duas energias. Que você mantenha sempre um pouco de positividade, né? E não deixe a negatividade dominar, né? É assim que o nosso corpo biológico, né, pessoal, entra em uma homeostase. Você já viu que eu gravei um vídeo falando sobre isso? Que a gente tem que chegar nesse equilíbrio, porque a homeostase é o equilíbrio do nosso corpo biológico. Então, o médico, ele sabe, né? Os médicos aí convencional, né? Os médicos, eles sabem que a gente, para ter uma saúde, não é que a bactéria ruim vai sair toda. Por isso que ele dá o antibiótico na medida certa. Porque é só para matar um pouco a bactéria. Ele não é para matar toda. Porque nosso corpo tem que ter a bactéria, a boa e a ruim, que é a positiva e a negativa. Entende? É ele fazer com que, quando a pessoa está mal, ele vai dar o remédio, um antibiótico, só para equilibrar, matar algumas bactérias para que chegue o equilíbrio da positiva. A bactéria ruim não sobreponha as bactérias positivas. Entende, pessoal? Mas no nosso corpo a gente convive com essas bactérias. E o médico faz isso, para que a gente chegue nessa homeostase, que é o equilíbrio. Então, espiritualmente, a gente tem que viver assim também. Enquanto a gente está aqui nesse corpo, né, que tem as energias densas, a gente tem que saber lidar. Quem é que sabe lidar? A nossa consciência. Entende? Então tem que chegar ao equilíbrio, a homeostase. Não é que você... Eu vou arrancar todo negativo agora. Não é assim. Calma, relaxe, relaxe. Você vai ter que saber lidar com essa energia. Essas energias vai estar aí, pessoal. E você vai ter que controlar a sua consciência. Mas você sempre levando para a positividade prevalecer. Então, a sinceridade é uma coisa dessa que vai fazer isso, né? Sempre manter a homeostase, né? Os médicos sabem disso. Por isso que eles dão os remédios na dosagem certa, porque ele não pode dar demais. Ele tem que dar na dosagem certa para você chegar ao equilíbrio da sua saúde. Entende? Então, ter saúde é o quê? É você estar em equilíbrio. As bactérias ruins convivendo com a positiva. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala consagração, ou seja, abertura para o poder espiritual, revelando as condições de controle em nossa vida.
requer uma enorme quantidade de energia. Não apenas os dois tipos físicos, mas também os dos psicológicos. Então, é um equilíbrio que ele está falando, que ele está fazendo. Você tem que fazer essa consagração de equilibrar essas duas energias, essa quantidade de energia no corpo, né? É isso que vai acontecer. Aí ele fala, caso nossa energia seja desviada de diferente maneira por meio de atitude, tanto do querer e do custo, como julgamento e crença, então não sobrará energia para consagração, porque estarão esgotados nesta e outras ações de desperdício. Então, você não pode pender por um lado. Você está sendo roubado, às vezes, por julgamento, crenças, né? Sua energia está sendo roubada. E aí você vai ficar numa energia negativa. Você não vai fazer essa homeostase, essa consagração de unir todas as energias ali. Botar em ela em equilíbrio. Entende, pessoal? Você está desperdiçando com a energia negativa. Aí ele fala, então, a questão é como iremos conquistar correto equilíbrio de energia na condição certa que favoreça o esforço da consagração. Então, a consagração é isso, é quando você está conseguindo manipular essas duas energias. Entende? Então, ele fala, a questão é como que a gente vai conquistar esse equilíbrio. Então, é isso, pessoal. É trabalhando a espiritualidade. Sem o trabalhar da espiritualidade, você não consegue isso. Aí ele fala, a resposta é só uma, é ser a sinceridade espiritual. Então, você ser sincero. Então, essas energias vai fazer o contrabalanço. Entende? Porque se você não é sincero, você está pendendo para um lado. Sua energia está pendendo para um lado. Você está em desequilíbrio. Então, quem está em desequilíbrio não está no caminho do meio. E o caminho do meio é Cristo. Que é o quê? Jesus disse, eu sou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse caminho tem que ter verdade, sinceridade e tem vida lá nesse caminho. Senão você está morto, né? Aí ele fala, ou seja, queremos realmente nos envolver a uma vida espiritual ou estamos desejando que a vontade divina somente nos ajude em situação desesperada. Então, a gente vai só buscar essas coisas quando a gente está em situação desesperada, pessoal. Não é assim. A gente tem que vir mantendo o equilíbrio, a sinceridade espiritual. Aí ele fala, assim a sinceridade espiritual concentra na energia, na vontade, na ação, na intenção divina, reunindo em um só núcleo nossas energias físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, promovendo assim uma consagração, evitando que a condição negativa mine nossas energias. Então, a gente vai ter que lidar com toda isso aqui, com a energia física, emocional, né? Que são os pensamentos, psicológica, né? O equilíbrio mental e espiritual, é o qual vai promover essa consagração. Então, é esse equilíbrio que vai dar na nossa vida. Então, a sinceridade, ela pode fazer isso, pessoal. Ela pode fazer essa consagração, unir toda, equilibrar todas essas nossas energias. Quando a gente é sincero, a gente pode ficar
a gente sente bem a nossa energia do corpo, emocional, psicológico, espiritual. A gente vai sentir todas essas energias e não deixar que as energias negativas mine a nossa energia. Entende? Aí ele fala que na verdade, ela flui através de todos os três aspectos. Por exemplo, realmente queremos aflorar a sinceridade de aparição através da nossa autotransformação e revelar uma sinceridade de rejeição, confiando na vontade divina e expressando a sinceridade de entrega. Então, tem esses três aspectos que a gente tem que olhar. Você vai aflorar essas coisas, a aspiração, você vai se transformar ou vai revelar a sinceridade de rejeição. Você vai rejeitar essa sinceridade. Tudo vai ter um processo ali se você se comporta dessa situação, né? Aí ele fala, por isso a regra de ouro não é alcançar, mas preservar o alcançado. Então, não é só você alcançar, você ser sincero com você uma vez, você tem que manter essa preservação dessa sinceridade. Não pode mexer, porque se mexe, mexe com tudo, mexe com energia, mexe, você sai daquele equilíbrio, entende? Você entende como essa sinceridade espiritual é importante, pessoal? Né? Parece que a gente nem pensava que era importante, né? Mas é importante. Aí ele fala, será importante nos observar muito de perto e explicando a nós mesmos a natureza do nosso ato. Então, a gente vai estar nos vigiando. É o que a Bíblia manda. Vigiai. Não é que tem lá na Bíblia? Vigiar e orar, não é isso? Então, a gente vai ter que vigiar os nossos atos, se está correspondendo com o que a gente está sendo sincero com a gente, né? Aí ele fala, sempre pensamos no ideal que devemos atingir, que é o bom para nós mesmos. Mas deixamos saber que entre o pensamento de onde estamos e para onde vamos, há um grande número de passos. Então, a gente devemos atingir o que é bom, né? Todo mundo quer o que é bom. E nós mesmos. Mas o pensamento onde estamos, para onde a gente vai, é um grande número de passos. Então, existem ações que você vai ter que fazer. Aí ele fala, as metas de autotransformação envolvem um processo de considerar e perceber e conhecer formas para chegar lá, agindo então sobre elas correto. Caso contrário, o progresso será lento de acertar e errar. Então, a gente vai ficar nesse acerto e erro, até a gente chegar lá no equilíbrio da sinceridade. Ele fala, por exemplo, ao decidirmos chegar positivo, a nossa atitude para o resto dos nossos dias, devemos conscientizar certas emoções específicas como raiva, irritação, sarcasmo e outras importantes. Aí ele fala, o futuro sempre será definido com a nossa sinceridade espiritual, com a verdade estreitamente ligada por afeição e confiança ao ser maior Criador Deus, e não com a ignorância ou superstição. Então, a nossa confiança, pessoal, da nossa sinceridade, isso tem que estar nesse Deus, que ele vai nos galardoar, ele vai nos abençoar se a gente continuar sendo sincero. A gente tem que ficar nisso.
Aí ele fala, apesar de muitas vezes serem visto como sinônimo, né? A palavra sinceridade e honestidade, né? Existe diferença entre sinceridade e honestidade. Ele aí dá um exemplo. Exemplo, quando uma pessoa diz, eu confesso, fui eu que roubei seu carro. Nossa, ela foi sincera. Então, ela foi sincera, porque admitiu que cometeu o crime. Apesar disso, ela não foi honesta, porque ela roubou. Honestidade tem a ver ali com a ação que você fez. Sinceridade é quando você fala a verdade, quando você está falando a verdade para o outro, mas você está sendo sincera com você mesmo. Porque você poderia esconder da pessoa e dizer, não, não foi eu que roubei, não foi eu que roubei. Você não estava sendo sincero. E foi você que roubou e você está... Então, você não está sendo sincero com você. Você está enganando uma pessoa. Né? Aí ele fala, porque cometeu um ato lícito que vai contra as normas morais de honra e decência. Então, o que acontece, a diferença de honestidade, né? A gente falou sobre honestidade espiritual e agora estamos falando de sinceridade. Existe essa diferença, porque você, mesmo se você cometeu algo errado, você sendo sincero, errei. Você foi sincero, mas se você cometeu um ato desonesto, você já cometeu. Tudo bem, já cometeu, mas você foi sincero. Aquela sua sinceridade pode fazer com que aquele erro seja apagado da sua. Entende, pessoal? Deus pode fazer isso, né? Pela sua sinceridade. O ruim é quando você entra na hipocrisia, na mentira. Querer cobrir a mentira até quando, né, pessoal? Até quando eu vou estar cobrindo essas coisas? Até quando? Né? Então, a sinceridade é importante, pessoal. Aí a pergunta é, a Bíblia fala sobre essa sinceridade, pessoal? Será que a Bíblia fala? O que é que a Bíblia fala sobre a sinceridade para a nossa vida? Vamos ler, né? Na Bíblia, né? Os evangélicos gostam aí da Bíblia, né? Que ele diz, se não tiver na Bíblia, eu não acredito, né? Não é assim que eles falam? Aí é 1 Crônica 29:17. Vamos ler aqui. Tem crônica aí, é livro de crônica, né? Ele fala, bem sei, meu Deus, que tu prova os corações e que dá sinceridade te agrada. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui, te faz ofertas voluntárias. Então, pessoal, olha aqui o pessoal lá que estava lá falando, né? Ele diz, bem sei que tu prova os corações. Então, por que Deus está provando os corações, pessoal? Para ele ver se tem sinceridade naquilo. Se você está crendo nesse Deus, se você está sendo sincero. Quando você é sincero com você mesmo, você está demonstrando que você confia nesse Deus. Você sendo sincero com outro irmão, com as outras pessoas, você está demonstrando uma confiança nesse Deus, né? Ele disse, tu prova o coração e que da sinceridade te agrada. Então, essa sinceridade, pessoal, agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Você tem que ser sincero consigo mesmo e com o próximo. Entende? Vai agradar a Deus. Aí, uma coisa que agrada a Deus e as pessoas não falam. Entende? A gente vai agradar a Deus se está lá na igreja. Não necessariamente. Entende, pessoal?
como a espiritualidade é diferente dessa religiosidade, e está na Bíblia. Aqui, ó, eu estou lendo agora. Aí ele fala: eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que teu povo, que se acha aqui, te faz oferta voluntária. Então, pessoal, por isso que Deus se agrada quando você dá voluntariamente. Quando você sentiu, você se dispõe voluntariamente. Isso agrada a Deus. Então, até a oferta do coração tem que ser sincera, pessoal. Porque tá lá no a oferta de Abel e Caim, né? Que Deus se agradou da oferta de Abel. E por que não de Caim? Porque Deus estava olhando essa sinceridade, pessoal. Não é o valor, não é nada, mas é que você está dando com o coração, acreditando nesse Deus. Você está sendo sincero. É isso que agrada a Deus. Você entende? Então, pessoal, você ter essa sinceridade espiritual vai agradar a Deus, esse Deus que a gente não vê, não conhece, mas a gente quer agradar a Ele. Então, essa é uma das formas de agradar. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? Ele fala em Hebreus 10, 22. Assim, aproximemos de Deus com o coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo o coração expandido para nos purificar de uma consciência culpada e o nosso copo lavado com água pura. Entende, pessoal? Você não pode se aproximar de Deus se você não tem um coração sincero. Você entende que essa sinceridade é importante? É importante. Eu estou aqui na igreja. Se você não está sincero aí, pessoal, não adianta. Você está perdendo tempo, você está à toa. Você está atrás de outra coisa, está atrás de. Entende? Mas, sinceramente, se aproximar de Deus é fazer a vontade de Deus, não está fazendo. Entende? E a sua consciência vai ser purificada quando você se aproxima de Deus com o coração sincero. Ela vai ser purificada e vai ter uma elevação da sua consciência. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Romanos 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeia o que é mal e apega ao que é bom. Então, pessoal, você tem que ter um amor sincero. Quando você tem um amor sincero, você vai odiar o mal. O mal, a influência negativa, não vai ter poder sobre você. Você vai estar apegado ao bem. Entende? Essa é uma das formas de você se livrar de toda espécie de negatividade. A Bíblia ensina, pessoal. Você entende, mas você tem que ter um olhar espiritual para entender as coisas, né? Aí o que é que fala mais aqui? Provérbio 24, versículo 26. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Então, pessoal, então, quando você fala uma resposta sincera para uma pessoa, é como você está dando um beijo nela. Você está espiritualmente ali, vocês estão se namorando, né? Você dando um beijo, você está amando aquela pessoa. Então, é um sinal de um amor, né? Quando você é sincero para dar uma resposta sincera a outra pessoa, né? Esse é o provérbio do Salomão, né? Aí, 1 Pedro
1, versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, ame sinceramente um ao outro de todo o coração. Então, pessoal, ele diz: se você já purificou a sua vida na obediência à verdade, a verdade que é Cristo, né? Visando o amor fraternal, então, vibrando nesse amor e em sinceridade e sincero, ame. Agora você tem que amar, ame sinceramente. Então você tem que continuar, né, uns aos outros e de todo o coração, porque Deus se agrada disso. Então é por isso que Pedro está escrevendo isso, porque foi o que Deus, lá em 1 Crônica, falou, que Deus está sondando os corações para ver se tem sinceridade, porque ele se agrada disso. Esse Deus, que é todo-poderoso, infinito, supremo, que a gente não conhece, ele se agrada dessa sinceridade. Entende, pessoal? Você entende agora? Aí, João 4:23, o que é que fala aqui? No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adorarão, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Então, aquele que está adorando verdadeiramente com sinceridade, com essa sinceridade espiritual, sabe? Com aquela convicção. Então, é esses adoradores que o Pai está procurando. Então, se você é uma pessoa assim, pessoal, que cultiva isso, a espiritualidade, o Pai vai mandar os seres, tanto anjos, mentores, os seres espirituais, você vai estar na faixa de amparo deles. Porque é esse adorador que o Pai está procurando. Entende? Então você está na mira tá na mira do Pai, desse Deus, quando você tem essa sinceridade. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 22:11. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Entende, pessoal? Então, se você tem amor, quem ama a sinceridade de coração, você está com a sinceridade no coração e se expressa com elegância, você será amigo do rei. O rei quem? O rei Jesus. Não é isso? Não é isso, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios, muito versículo, pessoal, falando de sinceridade. 2 Coríntios 8:21. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, pessoal, ele está fazendo o correto, ele está sendo sincero, né? Tanto aos olhos do Senhor, então, aos olhos do Senhor, é aquelas coisas ocultas que ninguém vê. Então, você está sendo sincero com você. E aos olhos dos homens, então, você está sendo sincero para com os homens também, demonstrando essa virtude. Os homens estão vendo. Entende, pessoal? A Bíblia tem coisas boas, pessoal. Aí ele fala, Efésios capítulo 4, versículo 15. Aí ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquilo que é a cabeça. Então, você vai seguir a verdade, você tem que ter essa sinceridade. Para você estar vibrando nesse amor. Senão você não vibra no amor. Foi o que ele falou lá, né? Então ele vai, crescemos. Então, quem é que vai crescer? A sua consciência. Você vai expandir.
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então você vai expandir para ter uma consciência como a de Cristo. Né? Entende, pessoal? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 119, versículo 7 até o 9. Vamos ler aqui. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender a tua justa ordenança. Obedecei o teu decreto. Nunca me abandone. Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então, pessoal, olha o que o salmista fala. Eu te louvarei com coração sincero. Então, quando você está com coração sincero, pessoal, você vai estar obedecendo a ordenança. Né? Mesmo que você seja jovem, vai manter essa sua conduta e vivendo de acordo com a palavra. Então, uma das coisas que Deus se agrada é o quê? É a sinceridade. Então, você tem que ter essa virtude. Entende? Mesmo que você seja jovem, você não vai se desviar. Se você mantém, cultiva essa verdade. Não por causa dos outros, pessoal. É você cuidando de você mesmo, da sua consciência. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala? Mas Salmo 51, versículo 6. O que tu queres é um coração sincero. Encha o meu coração com a tua sabedoria. Então, o que Deus quer, pessoal, é que você tenha um coração sincero, você esteja vibrando nessa sinceridade. Tanto com você mesmo, quando você é sincero com você, você está sendo sincero com Deus. Você está sendo sincero com o seu próximo, você está sendo sincero com Deus. É isso que Deus quer. É o que o salmista fala. Aí, o que é que a Bíblia fala mais aqui? Lucas 11, 44. Ai de vós, esquibras e fariseu hipócrita, que sois como o sepulcro que não aparece, e os homens que sobre ela anda e não sabes. Entende por que ele não, os homens andam por cima desse sepulcro e não sabem? Porque ele está sendo enganado, os fariseus estão sendo hipócritas. E Jesus falou, é uma das coisas que Jesus não quer encontrar no mundo. É essa hipocrisia. Você não viu que ele encontrou os fariseus e disse, ai de vós, coitado da sua alma. Ele está falando, ai de vós, hein? Nossa, sua alma vai penar. Então, a hipocrisia, você não tem que ser assim, pessoal. Senão você vai ser igual a fariseus hipócritas, né? Que é um sepulcro, né? Que não aparece. Então, o que tem dentro do sepulcro é o quê? É caveira, é ossos, é coisa lá, né? Apodrecendo lá o corpo. Os homens estão sobre esse sepulcro, estão andando sobre esse sepulcro e não estão percebendo. Por causa eles estão, coloca como é que se chama aqui no cemitério, um mausoléu bonito, mas embaixo que tem a bagaceira. Então, por dentro, pão bolorento, por fora, boa viola, né? Não é assim que a minha mãe fala isso. Por dentro, pão bolorento, por fora, boa viola. Então, por fora, ele está mostrando que é uma pessoa, né, boa, que é uma pessoa sincera, que está enganando a outra pessoa. Então, isso é uma hipocrisia e isso Deus odeia. Deus se agrada da sinceridade. Entende? A gente não pode fazer isso, pessoal. Se a gente somos cristão, espiritualista, um ser espiritual, uma pessoa que quer andar na verdade, na espiritualidade,
A gente não pode fazer isso, porque é uma coisa que Cristo repreendeu, ai de vós, e porque ele sabe que Deus odeia isso. A gente tem os nossos erros, a gente está tentando consertar. A gente tem que ser sincero com a gente, pessoal. E procurando melhorar a cada dia que a gente está nessa. É difícil, mas a cada dia a gente vai procurando melhorar, ó. Procurando ser uma boa pessoa. Falar com sinceridade, não enganar ninguém, sabe? Ser honesto com as pessoas, né? É isso. E isso vai ajudar o nosso crescimento espiritual. Porque a nossa consciência vai passar aqui nessa realidade e não vai ser afetado por essas coisas. Mas por que você está sendo afetado? Porque você está entrando na ilusão, enganando pessoas para ter dinheiro, fazendo um bocado de mutreta, fazendo coisa. Até vocês aí religiosos. Entende? E aí depois vai para a igreja, vai cantar lá para agradar, dizer que vai agradar a Deus, vai louvar a Deus. É por isso que quando Deus falou para Isaías, ô Isaías, avisa esse povo aí que ele está louvando com o lábio dele só. Ele não está com um coração sincero diante de mim. Eu não estou tendo contato, eu quero ter contato com eles. Mandou Isaías falar. Quando Isaías foi falar, o que é que recebeu? Recebeu foi Isaías com pedrada. Saia daqui, rapaz. Tal, a gente já construiu o templo aqui para o nosso Deus. De que Deus ele está falando? Aí tem um bocado de templo aí dizendo que construiu para o Deus dele, está louvando. E tem pessoas fazendo essas coisas lá, não sendo sincero. Então Deus está avisando a você. Seja sincero com você. Não fique nesse engano. Né? Porque Deus quer ter esse contato verdadeiro. Quando você chora, nossa, pessoal, quando você louva verdadeiramente, traz aquela emoção, chega a lhe dar um poder. Então, quando a pessoa faz isso, a consciência dela é liberta do ego dela, que está fazendo ela ficar presa. Entende, pessoal? Vocês aí que, eu sou liberto, é tão liberto. Será que é liberto mesmo? Por isso que Cristo disse, aquele que está preso é servo do pecado, ele é servo, ele está preso do pecado, ele é servo do pecado, ele está servo, ele está preso. Servo é o quê? É aquele que é escravo, né? É escravo do pecado. Então, sua consciência não é liberta do ego. Então, Cristo veio libertar a nossa consciência desse ego. Porque o pecado está aí. A gente está no ego, na ilusão. Entende, pessoal? Eu espero que eu possa contribuir para que vocês despertem a sua consciência. Por quê? Porque você não é esse corpo. Você é uma bolinha de luz aí, uma consciência, uma bolinha de luz que ganhou corpos físico, né? Seja sutil, né? Um corpo sutil e corpo material. Essa bolinha de luz que é você, que é a sua consciência, ganhou esses corpos para estar experienciando essa realidade, para estar colocando a virtude desse Deus que colocou você aqui. Preparou todas essas coisas, preparou o mundo, né? Colocou o sol, colocou a lua, as águas, colocou tudo para que você aproveitasse, passasse por essa realidade, a sua consciência. E vocês não estão dando conta disso. Vocês estão sendo enganados por tudo que você está vendo aqui. É tudo ilusão da sua consciência. Porque você é a consciência, pessoal. Tá certo? Eu espero que isso ficou claro, porque tem pessoas aí que não entendem essas coisas. Eu sei, porque ela está com a visão.
aqui dessas coisas. Ela não sabe quem ela é. É normal. Enquanto a gente não desperta, é assim. Por isso que eu estou aqui ajudando a você. Se você tem uma pergunta, pessoal, pergunte, não fique dizendo que sabe, falando lá que sabe nas minhas redes sociais. Não, irmão, isso assim que você falou. Eu vou lá, vou responder, vou ler as suas informações e vou colocar aquilo, o real sentido do que eu quero passar sobre a espiritualidade, sabe? Se você entendeu aí, não, eu concordo isso aí, irmão, é assim que a gente tem que agir para a gente estar liberto. Aí você comenta lá, né? Tem pessoas que comentam o que eu falei, né? Muito bom. Mas tem outras pessoas que ficam colocando o versículo bíblico, aí isso aqui, isso aqui. Eu digo, faça a pergunta. Você diz assim, essa sua visão, esse versículo aqui, se encaixa aí? Eu aí vou procurar para a gente responder. Não fica assim, pessoal, porque você não vai chegar ao entendimento. Eu quero que você cresça espiritualmente. E eu espero que esteja fazendo bem a quem esteja ouvindo aqui, pessoal. E eu acho que agora eu acho que a maioria das pessoas estão começando a entender porque o último vídeo que eu gravei sobre humildade, nossa, não tem nem um dia já um dia assim, a visualização foi muito rápida, foi muito boa, foi muito grande, né? Eu que estou começando o canal, pessoal, é muito bom saber disso. Que vocês estão sentindo essa sinceridade, essa humildade nos meus vídeos. Eu agradeço muito a espiritualidade por ele estar me ajudando, tá? Agradecer a vocês a espiritualidade, né? E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui, tá? Você é uma bolinha de luz, tá certo? Tchau!